Me chamo irmã Maria Luísa, né? Sou carmelitana, daqui de Betina, e hoje nós estamos com vocês para apresentar mais uma live aqui, né? Falando um pouquinho da gente, de como é que é esse sintoma, de como é que é esse chamado, né? Então a gente está na nossa segunda live, né? Aqui vamos falar hoje um pouquinho sobre os sintomas vocacionais, aquilo que a gente sente, aquilo que cada um talvez pode estar sentindo, assim. E hoje a gente traz a nossa irmã Micaela para estar falando um pouquinho para a gente de como é que é esses sintomas, de como é que é esses sinais que vai acontecendo, que vem chegando, assim. Assim, nós somos convidadas, né? A gente pensa live e a gente mesmo se convida, né? Mais ou menos assim. Não, mas dessa vez é assim, e o próximo a gente vai ter outros convidados, que vai ser o Padre Luiz Paulo É e a isso aí. irmã Lucinara. Agora, a gente já introduz o nosso tema, Maria Luísa? Né? A gente já disse Já, já, bem-vindas aí para o já. pessoal. E a gente, A aquele que vai... última live, a última live nós falamos do que os outros dizem de nós, né? E isso, por que isso é importante? Porque os outros veem sinais na gente, às vezes isso incomoda, às vezes isso nos ilumina, às vezes eles nos enquadram. Mas o que eles veem da gente é o externo, não aquilo que a gente demonstra. É, Hoje a pergunta não é mais o que dizem, mas o que eu sinto, não. Então, isso é muito importante, porque a gente precisa da razão daquilo que nós sentimos. E por isso se fala de sintomas. A gente colocou na imagem de divulgação, né, que sintomas é diferente de sinais. Por quê? Os sintomas é algo muito íntimo teu. É aquela intuição, é aquele sentimento, onde ninguém vê. É como, assim, não é doença, né? Mas assim, quando a gente vai num médico, a gente relata sintomas. E se a gente não fala, ele não vai adivinhar. Mas ele é. vê sinais, ele vê o olho amarelo, ele vê o olho fundo. Então, ele vê sinais e depois relaciona com os sintomas. Então, os sintomas é essa parte mais íntima de nós, não? Onde nós somos Aqui, chamados a perceber. aquilo Oi. que vai acontecendo dentro, aquilo que a gente vai sentindo, aquilo que vai movimentando, né, dentro da gente, né? No pensamento, no coração. E normalmente os sintomas, ele tem esse movimento, é de dentro para fora. Não, os sintomas é de dentro para fora. Os sinais é de fora para dentro. Não, a gente olha alguma coisa e leva para dentro como um sinal. Em vez dos sintomas, ele sai de dentro para fora como resposta a um estímulo, a algo de dentro mais profundo da gente que está se movendo. Não é como ter uma febre. Não, a gente tem a febre, é um sintoma, mas ela relata algo que está acontecendo mais Tá bom? profundamente em nós. E o sintoma vocacional em si, ele não só faz a gente sentir algo dentro de nós, mas ele nos remete para algo mais ali, que é o nome do nosso grupo, né? Para fora de nós, por encontro do outro, por encontro da realidade. Então, é um sintoma que te vem de dentro para fora e te joga na realidade. Não te faz olhar a realidade e ter atitudes. Não, essa é a diferença entre sintomas, sinais e sintomas vocacionais, não? Porque os sintomas vocacionais são exigências. Eles exigem profundamente da gente uma atitude referente à realidade que a gente está descobrindo, né? É assim. Sim. E nós E, pensamos. Pode falar. e, e a fala também do outro é um sinal, né? A fala do outro é um sinal, porque é uma coisa externa para a gente, mas o que essa fala do outro, o que a gente vê, uma palavra, aí sim ela vai se tornar dentro da gente um sintoma, algo que eu sinto, né? É assim que vai acontecendo também. Às vezes a gente pensa que não, mas a fala, uma palavra que eu escutei, eu não sei, de alguém, de um parente ou de um amigo, né? Ela causa também algum sintoma, alguma coisa, né? Dentro de mim, né? Vai movimentando assim. Pois é, e para a gente falar desses sintomas, a gente não queria falar assim meio aéreo, né? A gente pensava de contar uma história real, no sentido de contar uma história de um sintoma vocacional, e a gente escolheu três sintomas, no caso, que valem para tudo aquilo que se move na gente, para as escolhas que a gente tem que fazer, um pouco dão a base para tudo isso, né?
Uhum. E eu fui a humilde convidada para contar um pouquinho da minha experiência, mas assim, a minha experiência quanto sintoma vocacional, quanto experiência vocacional, mas não estreitamente porque é uma freira, uma religiosa, porque a vocação, ela é uma resposta de amor, não, ela é antes de tudo uma resposta que a gente dá a uma realidade que nos interpela. É uma resposta que vem depois de um caminho de relação com o Senhor, a gente vai descobrindo a experiência dele e deseja fazer alguma coisa. E estes sintomas vão indicando um pouquinho isso. E assim, eu gostaria de contar um pouquinho como foi a minha experiência, como foi descobrir assim estes sintomas, né? E vocês podem interagir, podem fazer perguntas. Eu acho que isso é muito bom, assim, a gente escutar uma história real, né? Aquilo que uma foi sentindo, como é que foi o seu caminho, como é que foi esse descobrir, né? Esse caminho, como é que foi a situação com os pais. Então, acho que sim, vai ser muito bom. Assim, eu começo dizendo não que Deus não tem hora para chamar, não, ele não tem hora para provocar o nosso coração. Essa daqui que eu vou contar é a minha experiência, mas cada um de vocês tem a experiência de vocês, então podem se identificar com algumas coisas, podem se diferenciar, mas nunca é tarde para responder ao Senhor aonde a gente está, na modalidade de vida que Ele nos pede. Isso daqui é muito importante. Assim, e eu conto com muita alegria, não, porque os primeiros sintomas não vocacionais assim que eu senti no coração, eu senti bem cedo. Eu tinha meus 14, 15 anos. Assim, a gente fala que sintoma é sintoma para quem está entrando agora, não é doença não, tá bom? E estes sintomas, já nessa idade de 14, 15 anos, eles transformaram, não, eles transformaram profundamente a minha vida. Assim, só um dado histórico, né? Assim, talvez que possa identificar um pouquinho vocês. Eu sou filha única, né? Não tenho irmãos, não tenho irmãs. A minha família sempre foi de igreja, assim, e eu cresci muito na sociedade São Vicente de Paulo, são os vicentinos, né? A gente sabe que os vicentinos eles fazem bastante caridade, visitam os asilos, ajudam as pessoas. E eles promovem retiros para jovens, a menos na minha cidade, porque eu sou de Uhum. Brumadinho. E foi dentro de um retiro, não, foi dentro de um retiro desse que se falava exatamente da vocação de São Vicente de Paulo. Ele dizia não, que era um homem que amava os pobres, que os pequenos, que era caridoso, blá, 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 toda aquela história que meio te comove, te toca o coração. Ah, e um detalhe. Ah, Eu entrei neste retiro toda rosa, calça não, rosa, leg rosa, blusa rosa, tudo rosa, tudo rosa. E assim, uma, mas com- assim, uma combinação de rosa. assim, era uma esfumatura, na verdade, não era tudo rosa igual, era um rosa mais claro, mas tudo rosa. E Uhum. por que eu conto isso? Por que isso é um detalhe importante? É, porque diz que eu simplesmente era uma jovem, entendeu? Assim, era uma jovem como qualquer outra, não é que eu nasci irmã, né? Tipo isso. E eu entrei lá rosa e saí de lá rosa, porém com uma semente no coração, porém com uma inquietação no coração. É, E é, oi. Você fala que entrou nesse retiro toda vestida de rosa e também saiu toda vestida de rosa. Eu posso, assim, também falar que a pessoa continua a mesma, você era, como é que se diz? Continua a mesma pessoa, não é que se transformou assim, ainda era a menina de 14 anos, né? Então, como é que se diz assim? Não, você continua sendo você mesma, uma coisa que vai te completando esses sinais que você vai vendo, assim, né? Continua mesmo, continua mesmo. Porque, assim, eu vou te explicar como é que a semente caiu no coração, né? Porque, assim, Aham. porque esse detalhe é importante porque a vocação, não, os sintomas, eles não passam por cima da nossa etapa de vida, eles não queimam. Deus, ele não vem por atropelamento, não. Ele, como se diz, tudo aquilo que a gente precisa decidir meio que nas pressas, meio sem tempo para pensar, para refletir, não vem de Deus. É, A vocação, ela não passa por cima da nossa etapa de vida, mas ela coloca uma inquietação, um impulso de bem, um desejo de ser útil dentro, mas no momento que você está vivendo.
assim, como diz não, pra gente, Santa Teresinha, ela diz, não, Deus, ele não coloca no nosso coração desejos irrealizáveis. Ou seja, ele não vai te colocar no coração um desejo, no coração de 14 anos, um desejo do qual tu vai realizar daqui 50 anos. Não, ele te coloca aquilo que tu pode fazer agora na tua realidade. Então, dizer que eu entrei rosa e saí rosa é dizer que eu entrei como eu era, saí como eu era, mas com algo a mais no coração, que eu chamo de sintoma. É, E como aconteceu? Oi. a Lucy aqui vai comentando, dizendo que essa sementinha vai desabrochando aos poucos, né? Então é mais ou menos isso que você está contando mesmo. Assim, vou contando detalhes para falar dos sintomas. O retiro, ele era feito numa escola, que para quem conhece Brumadinho é a Padre Vicente, e essa escola, ela fica na frente de um asilo para os anciãos. E aquele retiro, para mim, tudo me encantava, sabe? Aquilo ali, tudo me tocava o coração, assim, era uma coisa, sei lá, eu estava animada com aquilo. E só que da escola, do outro lado, eu via o asilo, eu via os anciãos. E para mim, no meu coração, eu sentia profundamente que eles diziam: Ei, faça alguma coisa, me ajuda. Sei lá, eu sentia que o rosto deles me interpelava, sabe? Dizia: Ei, vem cá, conversa comigo. Sei lá, para mim aquilo ali era um sinal. Assim, aquele retiro despertou em mim o desejo de bem, o desejo de me sentir útil para alguma coisa. Nem que seja para carregar, e foi o que aconteceu, né? Eu comecei a carregar cadeira na minha comunidade, comecei a me envolver naquilo que acontecia. Sei lá, eu comecei a ver realidades que antes eu não via, eu queria ajudar, eu descobri um bem dentro de mim e o desejo de fazer alguma coisa, de É, lutar pela justiça, sei lá, qualquer coisa. Isso é, Oi. isso é muito interessante, esse desejo de bem que acontece dentro da gente, que às vezes a gente nem fala tanto de vocação, mas esse desejo que vai dentro da gente, esse desejo de bem, de fazer alguma coisa para a sociedade, às vezes a gente quer ir, não sei, visitar os doentes, ser catequista, não sei, ir nos hospitais, então, esse desejo de bem que vai brotando dentro da gente como essa sementinha, que às vezes que é um sintoma também vocacional, mas que às vezes a gente nem fala muito de vocação, mas é algo de bom que vem da gente, que a gente quer fazer alguma coisa, né? Eu lembro também quando eu era no grupo de jovem, até na minha paróquia, que vinha esse impulso de fazer alguma coisa de bom, de bem para a sociedade, assim, né? Essa sementinha devagarinho que vai desabrochando o nosso coração, como falou a irmã Laura aqui. Pois é, então, digamos, o primeiro sintoma que a gente sente vocacional, assim, a gente não está falando ainda de que vida a gente vai ter, mas o primeiro sintoma que Deus está movendo no nosso coração é quando a gente descobre a bondade, quando a gente descobre que nós somos capazes de fazer o bem aonde a gente está. É quando a gente descobre que a gente pode ser útil, que a gente pode fazer a diferença na nossa comunidade, na sociedade mesmo, mas na nossa escola. É quando as coisas não passam mais distraídas, como, não sou eu que tenho que pensar isso. Você se sente interpelado pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. Você começa a falar com as pessoas que moram na rua, mas simplesmente porque dentro de ti nasce um sofrimento bom de querer o bem do outro. E você quer fazer alguma coisa. Você se indigna dentro pelo bem. Isso é Deus, não, que coloca no nosso coração. E assim, então, digamos, o primeiro sintoma é esse desejo de bem, né? Esse É, desejo de ser útil. aqui a irmã Laura até pergunta, né? Pergunta para a gente, é, o sintoma pode indicar algo mais profundo dentro da gente, né? Algo que está mais lá dentro profundo. Então, de que forma eu posso estar percebendo, né, esse algo mais profundo, assim? Como é que eu posso estar percebendo esse sintoma? Que às vezes não é tão fácil assim a gente perceber, né, a ação, talvez de Deus na nossa vida. Então, de que forma eu posso estar percebendo esses sintomas, assim? Eu acho que é um pouquinho aquilo que a gente colocou na arte de divulgação, né? Para, olha, Esse, escute. Porque se a gente leva uma vida distraída, assim,
Distraída, não distraída pelas coisas, mas distraída fora da gente, no sentido fora, dentro da nossa realidade, quando a gente não procura se conhecer ou prestar atenção que as coisas estão mudando em nós, vai ser difícil reconhecer esses sintomas. Uhum. E quando, ao menos quando é em relação, e ele indica assim algo muito profundo da gente, quando se trata de um sintoma vocacional, a gente percebe que a gente se sente insatisfeito. O sintoma, ele fala de uma insatisfação interior que quando a gente não responde, quando a gente percebe que a gente deixou de fazer algo que foi nos interpelado pelo rosto, pela realidade do outro, a gente sofre, a gente se sente menos feliz interiormente. Então, para a gente perceber a realidade em torno de nós e em nós, a gente precisa realmente pare, olhe e escute. É o binário do trem, né, que a gente colocou. Atenção que o trem está passando. Se você não para e escute, ele te atropela. Mas se você para e escuta, você vai ter uma atitude, sabe? Os sintomas, eles são muito fortes. E é difícil não percebê-los, não? Mas para isso a gente tem que sair de uma vida distraída, eu acho, né? Distraída do outro. Mas isso não acontece simplesmente porque eu decido de ir, mas é própria uma graça de Deus que faz a gente ser atento, não aquilo que está ao nosso redor, as pessoas. É uma exigência interior, que não nasce só do decidir, mas a gente começa a sentir aquela vontade de rezar, sabe? De estar com Deus, de prestar atenção à minha realidade, às minhas dores, às minhas alegrias, à minha família, os meus desafios e responder a isso, sabe? Com essa bondade. Eu acho que é isso, não? Acho que é uma forma de perceber, se dar o tempo, não? É se fazer atenção, né? Acho que sim. Mas assim, voltando aí, né? Eu dizia que o primeiro sintoma é esse, não? De se sentir útil e você se sente feliz de descobrir que tem uma realidade ao teu redor. E o que isso significa? O Carmelo, no caso eu sou carmelita, né? Ele ficava ao lado da casa da minha tia. Só que assim, é uma igreja enorme e eu nunca me dei conta que as irmãs existiam. No sentido assim, ela morava ao lado e eu nunca percebi que elas existiam. Assim, mesmo porque o nosso hábito é muito discreto, não? Então a gente não percebe, a gente não vê a gente passando. Mas assim, e por que isso é importante? Um outro sintoma. Porque os nossos olhos, eles enxergam aquilo que o nosso coração deseja. Eles enxergam aquilo que o nosso coração está cheio. E eu dou um exemplo. Você quer comprar um Uhum. carro preto, ok? Você quer comprar um carro preto. Decide de comprar um carro preto. Até aquele momento, você nunca se deu conta que na cidade tinha carros pretos, nunca percebeu. Mas do momento que nasce em ti o desejo, que você quer, que você decide de ir, você percebe que na cidade só tem carro preto. Tu para no sinal, tu vê um carro preto, tu vai ali, tu vê um carro preto. Só que o problema é que o carro preto, ele sempre esteve lá. Só que até quando aquele carro preto não fez parte dos teus desejos, não começou a pegar espaço no teu coração, você não percebia aquilo. E por que eu digo isso? Porque as irmãs, elas sempre estiveram lá. E eu não sabia da existência delas. E o segundo sintoma vocacional, a Giovana tá rindo, né? É muito real mesmo, Giovana, concordo. É, o segundo sintoma vocacional é a realidade te toca, no sentido, você quer se sentir útil, você quer ajudar o outro, você quer fazer o bem, você quer viver bem a tua vida, e antes você não enxergava a tua comunidade, você não enxergava que ela tem dificuldades, você não enxergava o pobre que pedia coisa na rua, você não enxergava a criança que estava com fadiga, que estava com dificuldade. Um Do asilo. momento que um asilo, tu não sabe nem que existia um asilo do lado da tua casa? Tipo, eu não sabia. Não, mas do momento que você quer se sentir útil e esse desejo toma conta do teu coração, você começa a enxergar os carros pretos. Você começa a enxergar a realidade. Então, um segundo sintoma vocacional muito forte é a realidade. A vocação, ela não te tira o pé do chão. Ela não é simplesmente, ai, porque eu vou ser toda de Deus. Isso vem depois. Eu até agora não falei de Jesus Cristo. Eu só falei que eu quero ser útil. Entendeu? Mas é a vontade dele.
Ele dilata, não tem alguém falando, ele dilata o nosso Uhum. coração. Aí o que que significa isso? Significa que você começa a ver aquilo em tudo. Parece, é como se, meu Deus, eu trupico ali, eu vou no supermercado e eu encontro. Isso acontecia comigo. Eu não sabia da existência das irmãs. Mas do momento que eu as descobri, Elas eu, começaram a eu, andar pela eu dizia, cidade. credo, ou é coincidência demais, ou são sinais. Sabe quando você encontra sempre aquela mesma pessoa e tu diz, poxa, vai que não é o cara da minha vida, né? Tipo isso, não. Então, a realidade que você passou a admirar, ou a pessoa, ou a vida que você está intuindo que Deus está te pedindo, quando você começa a admirar e amar, mesmo que ainda em segredo, assim, no coração, e a gente chama isso, a gente começa a encontrá-la em todos os lugares. Até onde não tem sentido, até na figurinha do álbum, de álbum de figurinha, tu encontra e alguma coisa te fala daquilo, te lembra É, aquilo. E isso a gente chama de sinais. São sinais externos, sabe? Assim, e, e essa realidade te questiona. E tu não consegue fazer a menos. Tu sofre dentro quando tu encontra, mas tu sofre com alegria, aquele sofrimento, aquela alegria que causa sofrimento porque tu quer logo. E é, assim, oi. é também quando a gente vê também uma pessoa, né, que, como é que se diz, que a gente vê beleza na pessoa, a gente vê a atitude dela, o agir da pessoa é belo, né, porque ela também faz alguma coisa de belo, de bom para a sociedade, então aquilo também você começa a falar e eu começo a lembrar também de mim, então não tem jeito de dizer. A gente começa a ver também essa beleza, mais uma beleza limpa, né, polida, que é o ajudar o outro, que essa pessoa ajuda alguém, então a gente começa a ver também essa beleza aqui do outro, né, que é uma beleza que também está aflorando dentro da gente. Um sintoma. Assim, eu descobri as irmãs, assim, acho que do mesmo modo como vocês que estão aí assistindo, descobriu, se tiver uma pessoa adulta, sei lá, do mesmo modo que você descobriu o teu marido, ou que você descobriu o teu namorado, ou que você descobriu a realidade onde você faz voluntariado e ama, ou que você descobriu a tua família, não sei. Foi desse mesmo jeito, assim. é, Antes era por acaso, sabe? As coisas começam por acaso. Nossa, encontrei de novo, que chatice. Nossa, mas que isso é possível também aqui. Nossa, no sinal. Nossa, no supermercado. Nossa. De repente, você começa a perceber que você não te basta só o por acaso. Tu começa a entender a rotina do outro. Então, eu sabia, nossa, as irmãs de manhã vão no supermercado. Eu já estava atrás da prateleira vigiando elas. Elas ainda não sabiam de mim, mas eu sabia delas. Eu sabia a cor do carro. Antigamente elas tinham um Gol cinza, né? Eu sabia a placa, GSB 5478. Quando eu via um Gol GSB 5478 passando, eram as irmãs. Então eu já ficava esperando. Então aquilo que antes era coincidência, eu já fazia por acaso, porque era uma realidade que estava tomando espaço no meu coração. É como um garoto. Tu sabe que aquele garoto tu sai da escola todos os dias 11h30. Que estranhamente 11h30 tu tá no portão da tua casa. Ele ainda não sabe da tua existência, mas você sabe dele. E tu tá lá, esperando. Aquilo que antes era por acaso, não se torna... Tu faz por querer, porque tu te sente atraído, sabe? O sinal da vocação é essa admiração. Quando eu descobri as irmãs, eu falei, não, eu tava falando, eu saí de um retiro com o desejo de fazer o bem. O que eu fui fazer no Carmelo? Quando eu cheguei lá pela primeira vez? Eu toquei aquela bendita campainha só para pedir ideias, porque as irmãs tinham fama que sabia fazer as coisas direito, que tinha dinâmica, que tinha ideia, que eram animadas, que tinham músicas. Eu fui lá pedir material para me ajudar a minha comunidade. Bendita hora que eu toquei aquela campainha. Foi só para isso, sabe? Eu não foi para outra coisa. Só que é, ali o cupido de Deus me ferrou, me encontrou. Tipo, naquele momento, esse tal cupido. E fujam desse cupido, gente, fujam desse cupido, porque ele é terrível, mas é belo. Mas será que se consegue fugir, né? Não sei. Não sei. Sei que aquele cupido me ferrou no portão.
Assim, quando elas abriram aquela bendita daquela porta, que eu toquei a campainha, não sei nem se eu consegui dizer aquilo que eu queria, o cupido me ferrou. Sabe como? Pelo modo como elas me acolheram. Assim, eu era uma jovem, como vocês que estão aí. Pelo modo como elas acolheram uma desconhecida, pela sensibilidade, é, sei lá, o terceiro sintoma vocacional é a admiração, sabe? É, é, do momento que elas abriram aquela porta, para mim era tudo maravilhoso, elas eram lindas. Tudo aquilo que elas faziam era o perfeito, eu ainda não tinha trocado uma palavra. De hábitos eram lindas. Tudo, sabe? Assim, era uma coisa incrível. É, e a admiração, ela é um problema. Esse sintoma se torna uma doença. Aqui, qual é a doença? Que primeiro tu admira, aí tu começa a andar atrás delas, aí tu começa, eu fui lá, toquei a campainha aquele dia, depois eu toquei também no outro dia, depois eu toquei também no outro dia, aí de repente eu já estava ajudando em alguma coisa por lá. Aí de repente eu já estava saindo com elas. Aí, de repente, de noite, eu fechava os meus olhos e começava a me imaginar com elas. Aí eu começava a imaginar de hábito. Minha mãe ia desesperar se ela soubesse disso, né? Era isso que eu ia até tá comentando um pouquinho, né? Como é que é essa reação, assim, dos pais? Porque você estava falando pra gente que é filha única, né? Então, essa reação, como é que eles também foram aprendendo, eles aceitaram rápido, tiveram que também caminhar, aprender. Como é que se deu um pouquinho a família, né? Como é que foi essa aceitação, o caminho? É assim, a gente vai chegar lá, né? Alguém fez a pergunta, eu acho, mas assim, os nossos pais, eles gostam de ver a gente feliz, sabe? O início é sempre fadigoso, dependendo do estilo de vida ou da decisão que você vai ter. Normalmente, para tudo é meio fadigoso. Mas para a vida religiosa não é menos. Então, uma coisa, eu sou filha única. E isso daqui é algo que eu vou chegar a dizer, porque quando a gente descobre uma realidade que nos faz bem e você já começa a imaginá-la, tipo um garoto, ok? Tu conheceu um garoto, só que por enquanto você só o admira, mas vai chegar um certo momento que você vai começar a imaginar os dias que vocês vão começar a sair juntos, o dia que vai rolar, sabe? Sei lá, aquela coisa diferente. Ainda não está acontecendo nada, mas você já se vê naquela relação, porque você já descobriu coisas belas daquela pessoa e você deseja aquela pessoa. E aqui gera o problema. Por quê? E é o problema também com os nossos pais, porque quando você sente essa admiração e você já começa a se pensar lá, você já se começa a projetar lá, e o desejo é muito grande, você quer isso logo. Assim, você não quer isso para amanhã, você quer É, isso agora. agora. Você quer. Só que tem coisas, e a vocação é uma delas, que não é assim. Que ela não já vou falar do impacto da família aí para quem está perguntando. Ela não é assim. Deus, ele não passa por cima da gente. Como eu disse, tudo aquilo que atropela, tudo aquilo que te atropela, que te faz queimar as tuas etapas de vida. Eu com 14 anos, 15, eu não posso entrar no convento por desejando muito. Tudo aquilo, você com 14, 15 anos, tu não pode te casar com teu namorado, assim, eu não sei, tu tá vivendo uma outra fase de vida. Pensa, acontece, mas assim, aquilo que te atropela a vida, que passa por cima das tuas etapas, que você decide na pressa, sem tempo para discernir, sem Discernir. tempo de te refletir, de te imaginar, não é de Deus. E a vocação, ela é um dom muito lindo, mas que a gente pode estragar porque a gente quer as coisas logo. E às vezes a gente passa por cima das relações. Em nome da nossa felicidade, a gente quebra com as pessoas, a gente quebra com os estudos, a gente quebra com a família, a gente não tem tempo mais para ela. Em vez de Deus, ele dilata o nosso coração, onde tudo encontra espaço nesse chamado. Ele não nos elimina a nossa família. Eu acho que se eu tivesse entrado no convento com 14, 15 anos, hoje, aos meus daqui 10 dias, 30 anos, eu estaria com uma imagem de um Deus muito desumano. É. Porque era a minha felicidade e a dor dos meus pais.
E aqui eu entro, não acho que um pouquinho neste conflito com a família, porque, gente, eu tinha 14, 15 anos e eu queria muito, aquilo me fazia muito feliz. Mas uma característica da vocação é doar a vida, é dar a vida pelo outro. E a gente aprende isso muito cedo, que às vezes renunciar, deixar um pouquinho de lado o teu desejo infinito de felicidade, tua, para descobrir que tem pessoas do teu lado que te amam muito, ok? Eu não realizei na prática, não entrei num convento com os meus 14, 15 anos, eu entrei com 18, mas foi 18 mesmo, eu entrei com 18. E eu esperei até lá. Por quê? Porque meus pais também precisavam desse tempo. Eu não tenho irmãos, significa que eles iam ficar sozinhos. E a nossa vida é missionária, significa que eu ia para fora de um país, eu vivi 5 anos na Itália, fiquei em Macapá, agora eu estou aqui e minha família está em Brumadinho. O tempo que eu esperei, esses 14, 15, 16, 17, 4 anos, foi um tempo em que eu amadureci e a minha família amadureceu a ideia. Foi o tempo que eu sofri e que eu quis muito, mas foi o tempo que eu descobri que a vocação não era só minha. E que Deus queria muito bem a minha família. E eu também deveria aprender a amar a minha realidade, sabe? Porque às vezes a gente carrega situações difíceis, todo mundo carrega. Mas Deus, ele vai dilatando o nosso coração de desejo de bem para a nossa própria realidade, não só para os outros, mas começa dentro da nossa casa, as nossas novas atitudes, né? As nossas novas mudanças. Não foi fácil. Eu passei um ano inteiro indo no Carmelo sem dizer nada, assim, acabava a aula e eu ia correndo para lá. Aí dava horário vago, eu ia correndo para lá. Eu ia ajudar a limpar as grades, aquelas grades chatas da janela, sabe? Só para mim estar lá. E como é que foi, por exemplo, na escola que você está contando pra gente que quando você estava na escola dava horário vago, você ia lá no Carmelo. Como é que foi, assim, os seus amigos, né, da escola? Como é que eles reagiram a esse seu desejo, a isso que estava brotando em você ainda, assim? Eles comentavam alguma coisa? Como é que você pegou isso? Ok. Já digo aí, só terminando aqui a coisa do meu pai, da minha mãe, da minha família, do momento que eu disse, eu vou no convento, as coisas se tornaram meio complicadas. É tipo, eu vou sair com uma amiga. Não, é mentira, você vai pro Carmelo. Era até verdade que eu ia pro Carmelo, mas eu ia pro Carmelo com uma amiga. Então eu estava saindo com a minha amiga para ir pro Carmelo. Mas assim, esses detalhes a gente não costuma contar rápido, né? Mas paciência. Então surgiu aquela desconfiança. Então, para os meus pais era uma perda. Não, eu era feliz. E hoje eles são felizes porque me veem feliz. Mas a distância é sempre muito dura, muito difícil. Então, no início teve muito conflito, no início não foi fácil. E eu também passava muita coisa na minha cabeça. Poxa, eu sou filha única, eu vou embora, um dia meus pais vão ser anciãos, quem vai cuidar deles? E sei lá. Só que Deus, ele é muito bom, sabe? Ele faz a gente crescer e amadurece também nos nossos pais toda essa dinâmica aqui, não? Então, do momento que eles veem a nossa felicidade, eles também, a vocação deles é doar a vida, então eles acabam sacrificando a próprio amor também por nós, sabe? E depois tem dizer que isso eu acho que enche o coração deles de alegria. No início foi conflituoso. Pode ter gente que tem a experiência que os pais nunca vai aceitar, mas vai chegar um determinado momento e você vai precisar de ter a força de seguir a própria vida, sabe? Que essa felicidade, esse desejo de bem vai ser tão grande que você vai perceber que Deus vai fazer estrada, vai colocar sinais e você vai precisar cortar. Mas E se os pais também... nasce de uma verdade. Nasce de uma verdade interior que não é feita assim acaso. E quando eu digo isso que não é feito acaso, porque eu digo, às vezes a gente pode queimar etapas, às vezes a gente pode passar por cima de tudo isso. E a gente faz no nosso entusiasmo, às vezes a gente erra, às vezes a gente fere o outro. Mas o que nos ajuda, o que me ajudou a não fazer isso, foi a companhia das irmãs.
foi aquela conversa todos os dias, foi aquele me sentir apoiada e acompanhada na liberdade. Porque em 4 anos, gente, muita coisa muda. As irmãs nunca me Verdade. disseram que estava escrito aqui que eu ia ser freira. Mas dentro de mim era uma intuição tão forte, assim, tão bela, que eu não conseguia pensar diferente. Eu não conseguia acreditar que não seria. E a gente sabe quais são os desejos que a gente tem no coração que não caem, aquelas intuições que te mudam a partir de dentro, esses sintomas que tu diz, nossa, eu não vejo possibilidade nenhuma, mas eu vou lutar por isso, sabe? Então, as irmãs me ajudaram muito a viver a minha adolescência, a viver a minha juventude, a não queimar etapas, a respeitar e acolher o ritmo de caminho dos meus pais e a entrar no convento. Aqui eu tô eu, olha só que bonito, que lindo, que velho. Eu bate coração, né? Acho que é Aham. tipo isso. Mas assim, em relação aos meus amigos, não? É, Em relação aos meus amigos, o que Eu que... era muito, eu era muito entusiasmada, então, quando eu chegava com o mochilão na escola, eles já diziam: Ah, a irmã tá vindo do Ó, a irmã, ela tá vindo do Carmelo, não sei o que mais. Era só chegar de mochilão. E se, como eu precisei esperar 4 anos, eu numerei uma lista enorme, tipo do número 800 ao zero, e todo dia eu cortava um dia, como se eu soubesse a data que eu iria entrar. Então, Aham. eles acompanhavam comigo. Os meus amigos, eles mudaram, porque a gente sabe, a vocação e o desejo de bem, ela coloca outras exigências no nosso coração. Então, tem amigos que às vezes cabem não no nosso coração e às vezes outros que mudam com as nossas exigências. Tipo, tem período que você gosta de rock e o teu amigo não. Aí, querendo ou não, tu vai buscar companhias que gostam de rock, porque amigos vai por afinidade. Então, não é que se troca de amigos porque é bom ou ruim, mas porque dentro de ti nascem exigências diferentes, diálogos diferentes, experiências diferentes. Então, foi um tempo muito movimentado das minhas amizades. E até hoje eu encontro com eles e eles me dizem: Não, mas você entrou mesmo no convento, não acredito que você conseguiu. Pois é, foi isso mesmo. Não, e é bonito, assim, foi, sei lá, é uma coisa que te dá alegria, né? Assim, mas normalmente tem resistência, normalmente eles não compreendem o que você está vivendo, mas, mas também sim, não, também sim, acho que é aquela questão, né? Um caminho que se faz junto, acho que é isso. E Deus também coloca as amizades, não? Como eu falei, a gente procura, às vezes, por afinidade nossas amizades. Nossas amizades não é igual à nossa família. Nossa família a gente aprende a respeitar o ritmo. As nossas amizades a gente procura por afinidades. Então a vocação, ela coloca dentro de ti a exigência de encontrar amigos que compartilhem com você um bem. Que não é ir na igreja todos os dias, mas é essa coisa profunda, do qual tu te sente É, à vontade com o outro, né? Tipo isso. é, é também assim, acontece assim às vezes também, que é um sintoma também, às vezes você tem duas coisas boas para escolher, não sei, vai ter um encontro, um grande encontro na igreja de jovens, digamos assim, um encontrão de jovens, e no mesmo dia, no mesmo horário, às vezes pode acontecer que tenha, não sei, uma outra coisa, se foi convidado para ir para algum lugar, para um outro lugar. Então, acontece também essas duas escolhas, que não é uma escolha pesada ou não, é uma escolha que vai vindo com naturalidade também. Em vez de você escolher ir para o lugar, você fica na dúvida para onde é que eu vou, né? Assim, né? E às vezes acaba escolhendo ir, não sei, para um encontrão de jovem, e às vezes seus parentes, seus primos, às vezes não entendem muito, porque é uma novidade para você que tá vivendo, mas também é uma novidade para o outro, né? Para quem te conhece. Acho que isso daí é aquilo que mais gera incompreensão, né? A Tata Giovana colocou aqui, sofri bullying na escola só por saberem que eu era engajada no grupo, sei lá o que é. Escreve aí o que significa IG, por favor. Mas assim, Igreja, é, entendi, igreja, precisa de um dicionário de siglas, cada dia eu descubro uma nova, mas tá bom. Isso gera incompreensão, mas vocês percebem que a incompreensão, ela faz parte, sabe? É, mas a gente não consegue explicar por que a gente prefere ir para o encontrão. Isso é um sintoma, pessoal.
o bullying, o ficar, o outro ficar te zoando, ficar fazendo hora com a tua cara, dói. Mas tem algo dentro de ti que te dá sentido para a vida. E isso às vezes o outro não entende. Não é porque são coisas ruins, entre uma coisa boa e uma coisa ruim. São duas coisas boas, mas são exigências diferentes que mudam com o despertar de uma vocação. E eu digo vocação em senso amplo, que significa resposta de amor a algo que eu intuí que tenho dentro de mim, ok? Então, isso gera incompreensão. E eu também digo, é um mistério. Porque eu tive a oportunidade de ir para a praia. Eu fui conhecer a praia na Itália. Eu não vi a praia no Brasil. E a única vez que eu ia ver a praia foi o dia que a nossa madre geral, eu ainda não era no convento, resolveu ir lá em casa. Ou eu ia para a praia, que era meu grande sonho, eu esperava a madre, que era meu grande sonho, que ela ia lá em casa. Eu passei por besta, por tipo, nossa, mas você não entende nada, deixa ela aí, teus pais estão lá. Eu não conseguia, eu queria muito ir para a praia, mas ao mesmo tempo eu queria muito que ela fosse lá em casa. E gerou incompreensão, não porque eram coisas ruins, mas porque dentro de mim falou mais alto alguma outra coisa. Isso gera um mistério que a gente não precisa explicar sempre. Às vezes é a nossa perseverança, é o nosso desejo de perseverar no bem, assim, naquilo que te faz bem, de não se deixar levar por que dizem os outros, que nos confirma a nossa vocação. E quanto mais, às vezes, a gente, em algumas situações, às vezes acontece, quando se trata de um bem, os mártires, quanto mais eles sofriam, mais eles ganhavam força para dar a vida. E a vocação tem esse sintoma. Quanto mais esse desejo de bem em ti vem questionado, quanto mais ele vem duvidado, não acreditado pelo outro, quando vem de Deus, ele se torna muito forte dentro de você. Não, tanto que passou 4 anos e eu ainda estou aqui, as irmãs não se portam do mesmo jeito. A gente ainda está aqui, mas daqui a gente já vai saudando devagarzinho também o povo, né? Que participou com a gente, porque está dando quase o nosso horário. A gente vai agradecendo devagar, né? Mas acho que é isso mesmo, né? Os sintomas é algo que a gente não sabe, que nós mesmos vamos descobrindo com o tempo, com as pessoas, como você falou mesmo, com alguém que te dá um conselho, ou com as irmãs mesmo, que você foi lá, né? No retiro que você foi, falou algo dentro do seu coração, acho que é esses sintomas mesmo que a gente vai vivendo e vai vivenciando e aprendendo também com eles qual vai ser, como é que se diz, a minha vocação, para qual eu vou ser feliz na minha vocação, né? Seja ela qual for, médico, irmã, religioso, religiosa, né? Essa dinâmica mesmo de escutar. Parar, olhar, né, e escutar. Então a gente agradece. Assim, a gente agradece, sim. É só uma coisa ali que a Marília disse, mas a live é um sintoma? A live é um sinal. É um sinal externo que vai provocar em cada um que está assistindo um sintoma de bem. Ela é um sinal de fora para dentro. Então, pare, olhe e escute. Senão o trem passa e pega todo mundo na linha, gente. É isso, né? É isso. A última vez a gente terminou sem agradecer, gente. Então, a gente foi meio sem educação. Hoje a gente disse que vai terminar um pouquinho antes para a gente poder agradecer, né, Maria Luísa? Então a gente agradece realmente o pessoal. Agradeço também você, irmã Micaela, que contou pra gente um pouco da sua experiência, da sua vida, assim, até da sua vida pessoal, da sua família, né? Coisas que aconteceu com você mesmo. Então a gente agradece essa disponibilidade que você nos deu, né? Contando um pouquinho pra gente de como é que foi esses sintomas na sua vida. Então, muito obrigada, né? Agradecer ao pessoal também, aqui que participou com a gente. Então, gente, até a próxima, né? Quinta-feira que vem, né, irmã? Quinta-feira que vem vai ter mais uma live, então até a próxima. E a gente se vê lá.
Irmã Laura, as saias fica para outro tempo, tá? Gente, o tema da próxima live, a primeira foi o que eu sinto, a primeira, o que dizem, a segunda, o que sinto, e a terceira, e agora, o que faço depois que eu descobri tudo isso? O que eu tenho que fazer? Aí a gente vai ter como convidado a irmã Sinara e o padre Luiz Paulo, beleza? Então fiquem ligados no mesmo horário. Tchau. Beijo. Beijo.